melhor das nossas vidas, transpirar na presença do Senhor, exalar adoração. Eu creio que o Senhor ele se alegra muito com as nossas vidas, com as nossas vozes, quando nós verdadeiramente nos entregamos a Ele, quando nós nos rendemos ao nosso Deus, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, e cremos que o Senhor está aqui neste lugar. Aleluia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Hoje não tem tema, mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Colossenses 3. E eu vou pedir para ser projetado aqui, se possível, na linguagem de hoje. Amém? Colossenses capítulo 3. Você pode ler comigo, por enquanto, de 1 a 4, diz: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo... Não, desculpa, eu estou lendo a outra tradução. Vamos de novo. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida que está escondida com Cristo, porquanto vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Fecha os teus olhos. Deus, nós queremos pedir ao Senhor, nesse momento, a Tua direção, que o Senhor possa estar falando às nossas vidas, falando aos nossos corações, que toda palavra que seja pronunciada, seja falada, venha do Teu coração para a Tua igreja, Pai, nessa noite. Que a Tua palavra possa produzir frutos de arrependimento, possa produzir frutos de santidade, possa produzir, Senhor, em nome de Jesus, a mudança que o Senhor tem para fazer na vida de cada um de nós. Pai, nessa noite nós queremos render os nossos corações, as nossas vidas, os nossos pensamentos cativos a Ti. E queremos dizer, Senhor, que nós estamos aqui neste lugar, dispostos a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Então você pode se assentar nesse momento. Amém. Aqui se reúne a igreja do Senhor, a igreja amada de Cristo, pessoas que entregaram suas vidas ao Senhor, que têm um coração cativo a Ele, que um dia disseram sim, Deus, eu quero caminhar contigo, eu quero viver a novidade de vida que o Senhor tem para mim. O interessante é que esses 2 últimos domingos na EBD, quem tem participado aqui domingo passado e nesse domingo? Gente, tem mais mãos para serem levantadas. Amém. Então, domingo passado, o pastor Henrique falou sobre o novo nascimento e alguns aspectos de que essa nova vida ela traz para nós. E quem não está vindo, está perdendo, né? Tem sido bênção para as nossas vidas. Eu creio que todos nós que conseguimos estar aqui às 17 horas, nós temos sido grandemente abençoados através da vida de cada professor que vem ministrar aqui. E hoje o pastor Henrique ele também falou de um elemento muito especial. Ele começou a aula com um elemento muito especial. E esse elemento foi a Arca da Aliança, né? E ele correlacionou a Arca da Aliança, que é o que nós carregamos hoje, né? A presença de Deus em nós. E aí, olhando aqui para o texto que nós lemos,
Diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com vocês. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Eu esqueci de pedir, mas se você puder deixar a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos ainda continuar um pouco mais essa leitura. Então aqui Paulo ele está escrevendo para cristãos, né, pessoas que receberam a Cristo. Então ele começa: vocês que foram ressuscitados com Cristo. Outras traduções dizem: se vocês receberam o Espírito. Mas essa tradução que eu pedi para ser projetada aqui, ela diz: vocês já foram ressuscitados com Cristo. É o mais próximo do original e está falando justamente para aqueles que já se renderam, já aceitaram o Senhor como Salvador, já renderam suas vidas aos pés de Cristo Jesus. Então ele está falando com a igreja aqui. Então está falando conosco hoje, nessa noite. Quantas aqui são igreja do Senhor, reunidas aqui neste lugar, casa de Deus, renderam as suas vidas ao Senhor? Então todos nós, essa palavra é para nós. Já que nós fomos ressuscitados, e nós fomos ressuscitados por Cristo, porque Ele fez a boa obra acontecer. E nós hoje podemos desfrutar. O interessante é que, se nós hoje olhamos para Cristo, é porque Ele fez algo por nós. É o Evangelho de Cristo, o cristianismo em si, não como religião, mas enquanto reino de Deus instalado aqui nessa terra, ele é diferente de qualquer outro pensamento. Os outros pensamentos, eles chegam até nós dizendo: olha, você precisa fazer as coisas para receber algo no final. Algumas religiões por aí, elas dizem: você tem que dar esmolas, você tem que ajudar o próximo, você tem que ser uma pessoa boa, você tem que fazer tal coisa e penitências, enfim, são N religiões que existem mundo afora, e todas elas com um fim, de no final você receber algo bom, né, do Deus que cada um acredita. O nosso Deus, ele é diferente. O nosso Deus, ele já nos entregou tudo. Ele já nos entregou a promessa, Ele já nos disse: olha, o céu é de vocês, a minha presença está com vocês, eu estou em vocês como o Espírito Santo de Deus. E por causa disso, por causa que eu morri, por causa de que o reino dos céus é de vocês, vocês já fazem parte desse reino, eu quero que vocês vivam de forma diferente. E por que eu falei sobre a Arca da Aliança? Eu comentei sobre a Arca da Aliança. E o pastor ele falou hoje na aula algo interessante, que não era qualquer pessoa que poderia carregar a arca, e não era de qualquer forma, de qualquer maneira. Então existia uma tribo específica, uma família específica para carregar essa Arca da Aliança. E eles não poderiam carregar de qualquer forma. Eles não poderiam carregar em pecado, por exemplo. Eles não poderiam carregar se não fosse a vontade de Deus que a arca se mexesse, se movimentasse. Então, tudo o que era feito na arca era conforme a vontade de Deus. Não poderia ser feito de qualquer forma. E todos nós hoje carregamos essa arca, essa presença dentro de nós. Hoje foi falado aqui, são 3 elementos que tinham dentro da arca. Bora ver quem estava na aula se aprendeu. Primeiro elemento que tinha na arca, a vara de Arão. Segundo, maná. E o terceiro, os 10 mandamentos, a lei em si. Então nós hoje carregamos simbolicamente todas essas coisas.
né? Nós carregamos dentro de nós o sustento que Deus nos dá, nós carregamos dentro de nós a lei. De que forma? A lei sob a graça, né? Existe algo interessante sobre a lei, eu estava vendo esses dias, que diz o seguinte: Deus, quando Ele instituiu a lei, ele tipo, coloca assim para o homem chega diante da lei, olha para a lei, olha para si e diz: eu não consigo fazer isso, eu não tenho condições, eu sou pecador, eu preciso de alguém que faça por mim. E aí é o momento que Jesus se coloca como redentor das nossas vidas. Então nós olhamos para a lei, vemos que em nós não há nada bom, e a lei nos faz olhar para Jesus. E Jesus, Ele transforma as nossas vidas, Ele muda as nossas vidas, paga o preço por nós. E o que nós podemos fazer como forma de gratidão, agradar ao nosso Deus? De que forma? Voltando para o cumprimento da lei. É claro que sem o peso que existia, sem o peso que era imposto pelos doutores da lei. Mas o Senhor Ele nos convida ainda a cumprir, a ser santos como Ele é santo, a olhar para as suas leis, para os seus mandamentos e cumpri-los, porque o Senhor se apraz disso, né? E aí eu quero ler com vocês o segundo versículo diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui da terra. Já que nós, que entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, nós não podemos mais viver de qualquer forma, viver de qualquer maneira, viver pensando simplesmente nas coisas terrenas. Mas o Senhor Ele nos convida a pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto é colocar em primeiro lugar o reino de Deus, é buscar primeiramente Deus, buscar primeiro o reino de Deus em nossas vidas. Isso o Senhor Ele nos convida a fazer e a viver todos os dias, olhando primeiramente para o reino de Deus. O próprio Senhor nos ensinou isso em todos os momentos na sua caminhada aqui na terra. Tudo que Ele fazia era conforme a vontade do Pai, era conforme o que estava no coração do Pai. Então, nós somos convidados a pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Isso significa que a partir de hoje, ou a partir da nossa conversão, eu não tenho mais que pensar nas coisas que acontecem na nossa vida cotidiana, eu não preciso mais pensar nos problemas da vida, né? Os boletos, né? As dificuldades, os problemas de relacionamentos que todos nós muitas das vezes enfrentamos, as dificuldades que nós temos no nosso trabalho, as dificuldades que nós temos com as nossas famílias. Então, eu vou deixar tudo isso de lado, não, vou pensar só no céu. Não, quando Ele nos convida a pensar nas coisas do alto, é pensar com o olhar que Cristo tem. Sabe aquela pergunta, que é ensinado desde criancinha, né? O que Jesus faria nessa situação? É pensar nas coisas do céu, é pensar com o pensamento de Cristo, é ter um pensamento diferenciado, olhar não mais com o olhar humano, não mais com o olhar terreno, porque o nosso olhar humano e terreno, ele é mau. Dependendo das circunstâncias, dependendo daquilo que chega até a sua porta, se você olhar com o olhar humano, se você olhar simplesmente como homem carnal, como alguém que não nasceu de novo, a nossa resposta é sempre algo que desagrada ao Senhor. Por melhores que sejamos, a nossa resposta irá sempre desagradar ao Senhor. Por
pela melhor intenção que nós tivermos, se nós não tivermos um coração colocado, disposto ao Senhor Jesus, quando as dificuldades vierem bater a porta, quando a doença chegar, quando a dificuldade financeira, a dificuldade de relacionamento chega, se nós não estamos com o pensamento dos céus, eu tenho certeza que muitas coisas ruins podem acontecer. O desespero vem, as brigas vêm, a ira vem. E aí o que nós temos de nós mesmos é nada bom. Mas nós, que hoje vivemos em Cristo, temos que ter uma vida pensando nas coisas que Cristo nos oferece, da forma que o Senhor quer que nós pensamos. Então a mudança que há em nós, ela deve mudar também a nossa forma de pensar primeiramente. Quando Cristo habita em nós, nós devemos permitir que a nossa mente seja modificada dia após dia. Isso acontece de uma hora para outra. O pastor Henrique falou sobre isso hoje, né? Você entra na igreja, no outro dia você já tem que estar todo vestido de crente. E eu até comentei com a Jamila lá atrás, durante a aula, 3 meses depois, tchau igreja, porque não se aguenta o peso. É o peso de homens, o peso das coisas que os homens impõem. Mas aí, como foi tratado aqui na aula de hoje, a transformação, ela precisa ser de dentro para fora. Ou seja, quem faz a obra é o Senhor Jesus em nossas vidas, é o Espírito Santo de Deus em nós. Ele que transforma a nossa forma de falar, de pensar, de agir. E nós só precisamos nos colocar à disposição dele. Amém? E aí eu quero convidar você a continuar essa leitura a partir do versículo 5. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isso é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. E outras versões falam sobre avareza, o amor ao dinheiro. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Então nós somos instruídos a deixar de lado a imoralidade sexual, a indecência, as paixões, os maus desejos e a cobiça, porque por essas coisas, quem não é o filho de Deus, como dizem outras versões, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Em outras versões fala isso. Quando nós nos entregamos ao Senhor, nós devemos, além da mudança de pensamento, nós temos que ter mudança de atitude, matando o nosso velho homem. E eu tenho uma notícia para dar para vocês, que é a seguinte: o velho homem, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, ele vai sempre continuar conosco. Ele vai sempre estar querendo surgir. Ele vai sempre querer tomar as rédeas das nossas vidas. Isso porque o velho homem é o homem da reação, é o homem do momento, é o homem que pensa em si mesmo, é o homem que não mede as consequências dos seus atos, é o homem que tem ele mesmo no centro da sua vida. E essa é a nossa luta, enquanto novas criaturas que somos, matar esse velho homem que é mau, esse homem carnal, caído, que só pensa em si mesmo. Nós precisamos todos os dias fazê-lo morrer.
E a melhor forma de fazer algo, ou alguém, ou qualquer ser morrer, é não alimentando ele, é não dando aquilo que ele quer, né? Isso faz com que um ser, enfim, eu não quero aqui fazer apologia a sacrifício nenhum de animal nenhum, mas se você tiver um bichinho qualquer, pensa aí num bichinho, não vou nem dar nomes aqui, e aí você deixa ele preso em algum lugar, ou enfim, e aí ele fica sem a possibilidade de se alimentar. O que acontece a curto, médio ou longo prazo com esse bichinho? Ele vai morrer. Ele vai morrer. Se você, a médio prazo, chegar lá e de repente for até um animal feroz, você consegue até chegar perto dele porque não tem forças nem para reagir. Nem para reagir. Fica indefeso. E essa é a ideia que nós podemos ter, é não alimentar, não dar aquilo que o nosso velho homem quer. E o que nosso velho homem quer é voltar às práticas que nós tínhamos anteriormente. E o verso 7 diz exatamente isso. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Então, o que Cristo fez por mim, a mudança que Ele faz em minha vida, deve transformar a minha mente, os meus desejos, e também deve transformar as minhas reações com os outros, né? Se nós olharmos para o verso 8, fala da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. Isso, em geral, é algo que nós temos para com o outro, né? Quando o outro me fere, isso me traz raiva, me traz ira. Quando o outro fala mal de mim, isso me causa repulsa, me causa ódio. Então, nós somos instruídos por Deus a mudar a nossa forma de pensar, a mudar os nossos desejos e a mudar a forma que nós agimos com o nosso semelhante. E mais, na última parte do verso 8 diz: e não saia da boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente. Então, a nossa forma de falar, ela também precisa ser transformada todos os dias. Aí eu estou falando todas essas coisas aqui, de repente, isso pode estar entrando no teu coração de uma forma como Deus, então, de repente eu estou errado, eu estou vendo alguns versículos e eu vejo que eu ainda cometo alguns desses pecados, que a minha vida não mudou completamente. Eu quero convidar você não a olhar com um olhar de tristeza para isso, mas olhar para onde nós estamos indo, não o quanto nós caminhamos. A proposta de Deus é essa. É claro que nós ansiamos e desejamos ser perfeitos, ansiamos e desejamos ser santos como Ele é santo. E quando nós caímos, quando nós erramos, muitas das vezes nós nos entristecemos, mas nós não podemos olhar para o nosso erro e ficar ali parados, desistir da caminhada. Nós precisamos entender que nós temos um alvo, e a palavra de Deus diz que o nosso alvo é Cristo, né? E nós somos como flechas atiradas para este alvo. Então, nós não devemos olhar o quanto nós já caminhamos em direção à santidade, à vida que o Senhor quer que nós vivamos, mas olhar para o nosso alvo, manter o nosso foco no nosso alvo. Porque se nós formos olhar o quanto nós caminhamos, algumas vezes já caminhamos um pouquinho mais, outras vezes estamos andando com passos de formiga,
Outras vezes nós estamos até parados mesmos. Mas o que nós não podemos parar é de olhar o nosso alvo, entender que nós temos uma direção, que nós temos um caminho a percorrer. Então, eu quero encorajar você a, nessa noite, não olhar para os nossos pecados, as nossas dificuldades, de forma que isso nos paralise. E eu não estou falando aqui para nós nos conformarmos com o nosso pecado. Estou falando que nós não devemos parar de caminhar, mesmo quando nós cairmos. Nós precisamos continuar olhando para o consumador, o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, porque Ele é quem nos tira da lama, nos tira do pó e nos faz voltar a caminhar juntos com Ele. Amém? Verso 9: não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Eu acho que faz 2 domingos que foi falado sobre isso, né? Sobre mentira, sobre falar a verdade. 2 domingos que eu digo seguidos, pelo menos do que eu me lembro. O André falou sobre isso, o irmão Zé Carlos também falou sobre isso domingo passado, né? Sobre mentira, sobre quem é o pai da mentira, e quando nós mentimos, nós nos tornamos filhos do diabo, segundo as palavras de Jesus, né? Então, aqui mais uma vez fala isso: não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Ou seja, nós precisamos realmente abandonar a língua mentirosa e viver de fato verdades eternas, ser verdadeiros uns com os outros, sem máscaras, né? Isso é muito falado aqui pelo nosso pastor, sem máscaras, né? Nós precisamos viver sem hipocrisia, sem eu querer ser o que eu não sou, sem eu querer viver de aparência. Isso é uma forma de mentira, querer viver de aparência. Aqui é fácil, todo mundo se senta, fala o crentez, né, que é uma linguagem, a paz do Senhor, Deus abençoe. Lá fora a minha vida muda. Então, se a minha vida muda lá fora, eu não vivo verdadeiramente. Eu não sou verdadeiro com meu irmão, não sou verdadeiro com aquele que está sentado aí do seu lado, né? A minha vida, ela precisa ser vivida em verdade. Verso 10. E se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existe mais judeus, não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Em outras versões ele fala de se despir do velho homem e se vestir do homem novo. Então, a ideia que nos dá é como se Deus nos disponibilizasse um guarda-roupa e nós pudéssemos trocar aquela roupa suja que nós carregamos, né? E eu acredito que todos nós, quando vamos trocar a roupa, nós precisamos passar por um momento de limpeza. Eu particularmente, eu tenho um problema de, por exemplo, estar no shopping, numa loja qualquer, experimentar uma roupa. Às vezes, minha esposa chega comigo com alguma coisa e diz: veste aí, experimenta. Eu não gosto, né? Me traz, não sei, porque parece que eu estou sujo, estou vestindo alguma coisa que teoricamente deveria estar limpa, mas nós sabemos que, enfim, quem trabalha em loja aqui tem uma ideia.
não está tão limpo assim, mas imagina na nossa casa, né, que a roupa já está lavadinha, já está ali cheirosinha, aí você chega todo suado, bagunçado, e de repente vai simplesmente pegar uma outra roupa, botar por cima, e aí está tudo resolvido. Eu sinto um desconforto imenso nisso. Eu sinto um desconforto imenso. Então, se o Senhor lhe fala para nós nos despir do velho homem, nós precisamos sim tirar esse velho homem de nós, mas nós precisamos passar por um processo de lavagem, de purificação, né, para que nós possamos vestir a roupa que o Senhor nos deu, que é esse novo homem, vestir essa nova natureza. Então, imagina você, de repente chega, o Renato passou o dia todo trabalhando, ele chega em casa de noite, para ele se sentir confortável, para ele se sentir mais arrumadinho para sua esposa, para seus filhos, ele toma um banho, já aquele banho relaxante, e aí vai, coloca uma roupa limpa, uma roupa mais quentinha, dependendo do dia, nem uma roupa tão quente que nós queremos, aqui em Belém então, mas nós passamos por esse processo de limpeza, então nós todos os dias precisamos tirar essa roupa que fica carregada durante o dia, que fica carregada durante a nossa jornada. Eu entendo que do período que nós estamos dormindo ao momento que nós acordamos e ali tomamos nosso banho e vamos para os nossos compromissos da manhã, a maioria das pessoas aqui que trabalham fazem mais ou menos isso. Quando volta do seu trabalho, já volta carregado de coisas. E eu não estou falando simplesmente do suor do dia a dia, mas eu estou falando das coisas que chegam até nós, das ligações que nós recebemos, das informações que vêm até nós, das dificuldades que nós temos no relacionamento com pessoas que nem conhecemos às vezes, ou com as pessoas que nós conhecemos. Então, todas essas coisas, elas entram como sujeira em nós, E nós precisamos nos colocar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, purifica quem eu sou. Quando nós estamos no nosso secreto, na nossa intimidade com Deus, me limpa, me lava, me purifica, me dá vestes novas. Esse é um prazer que o Senhor tem. É um prazer que o Senhor tem, nos dá vestes novas. Eu lembro da parábola, da história do filho pródigo, Quando o pai, ele corre e abraça o filho, e depois ele corre e diz: olha, põe o anel no dedo, calça os pés, traz vestes novas para ele. Então é um prazer que o Senhor tem, nos dar essas vestes novas, essas vestes limpas, purificadas, lavadas. Eu não lembro qual é o livro, não sei se é Isaías que fala sobre lavar as nossas vestes, ele deixará mais alvos do que a neve. Eu não lembro onde está escrito. Mas é um prazer que o Senhor tem de nos trazer purificação, de nos trazer santificação. Então, Ele quer nos tornar que as nossas vestes sejam tão limpas ou mais alvas do que a neve. Amém? E aí o verso 12 diz: vocês são o povo de Deus e Ele os amou e os escolheu para serem dele. O que eu falei agora há pouco, o Senhor Ele faz algo, nos entrega algo, e a partir daí nós precisamos ter uma mudança de vida. Então ele começa o versículo 12 dizendo: vocês são o povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Dito isso, vistam-se de misericórdia, porque
Ele vos amou, porque Ele vos escolheu, vistam-se de misericórdia, porque Ele vos amou, porque Ele vos escolheu, vistam-se de bondade, vistam-se de humildade, vistam-se de delicadeza e de paciência, porque Ele vos amou e vos escolheu para serem dele. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem uns aos outros. Nós fazemos porque nós somos imitadores de Cristo. Então, assim como Ele me perdoou, eu também devo perdoar. O Senhor, Ele não cobra nada de nós sem que Ele tenha dado para nós antes. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Desde a eternidade, o Senhor, Ele planejou este momento aqui conosco. Então, tudo que Deus faz e tudo que Ele pede de nós, sede santos porque eu sou santo. Ele não pede nada que Ele não tenha nos dado. Então, o Senhor, Ele faz as coisas por nós, pelo povo que Ele chamou, pelo povo que Ele amou. E diz, olha, você que é meu povo, vocês que eu escolhi para serem meus, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros, verso 13, e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. 14, e acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões. Olha aí a mudança de pensamento. Pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos e hinos, canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus. Então nós vemos aqui, no início nós falamos que Paulo ele estava exortando a igreja, ensinando a igreja a retirar as coisas ruins de si, as paixões, as imoralidades sexuais, a mentira. E aqui, como novas criaturas, ele nos ensina até a mudança do nosso falar. Cantem salmos e hinos espirituais, ou seja, a minha língua hoje, ela não deve mais mentir, mas ela deve glorificar ao Senhor. Ela deve glorificar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque Ele mudou a minha vida. Louvem a Deus com gratidão no coração. Isso é tão profundo de nós conseguirmos entender que o que motiva a nossa vida não deve ser nada além da gratidão por tudo que o Senhor fez. Eu penso em algumas pessoas, enfim, eu não quero jogar os corações, mas que de repente possam buscar ao Senhor pelo medo de simplesmente de ir ao inferno. Isso é uma realidade e é uma consequência. Isso não está escondido, a palavra de Deus ela traz isso como consequência daquele que não se arrepende, daquele que não reconhece o Senhor como seu Salvador, único e suficiente Senhor e Salvador. Mas o grande motivo de nós hoje nos reunir não deve girar em torno de por que você é cristão? Ah, porque eu tenho medo de ir para o inferno.
Mas a nossa resposta, ela precisa ser porque eu sou grato a Deus. Sou grato ao Senhor, porque Ele entregou a sua vida por mim, porque Ele pagou o preço lá naquela cruz. Então, aqui quando fala de gratidão, fala que o nosso coração, ele precisa estar pulsando o nome do Senhor. O nosso coração, ele precisa estar cheio de louvores a Deus. E o motivo dos louvores é a gratidão por tudo que o Senhor já fez. E quando nós temos essa gratidão em nossas vidas, quando nós conseguimos adorar ao Senhor verdadeiramente, não existe circunstância, não existe doença, não existe dificuldade que paralise a nossa adoração. A gente lembra de Paulo e Silas na prisão, açoitados, presos, não sei que situação estavam ali, deplorável, no ambiente escuro, úmido, enfim. E aí, a palavra do Senhor, ela fala isso, que eles no meio daquela situação terrível, eles abriram suas bocas e adoraram ao Senhor. Eles não estavam adorando, agradecendo a Deus por estarem ali naquele lugar, mas por estarem no centro da vontade de Deus. Esse é o motivo de eles abrirem a sua boca e glorificar o nome do Senhor, adorar ao nome do Senhor. E eu quero dizer para você que quando você estiver em meio às dificuldades, em meio à dor, em meio ao desespero, que muitas das vezes bate a porta, em meio às incertezas, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Invoque o nome do Senhor. Esteja no centro da vontade de Deus. Busque entender o propósito de Deus para a sua vida. Busque entender o porquê que você está passando pelo vale da sombra da morte, mas creia que ali Ele estará com você, porque isso é promessa do Senhor. Amém. Agora os versos 18 em diante, ele vai tratar sobre a mudança que essa nova vida ela precisa fazer, não só na nossa mente, não só no meu interior, não só na minha forma de tratar com o próximo, mas também no meio da minha família. Então, o verso 18 diz: esposas, obedeça ao seu marido, pois é o que vocês devem fazer por ser cristã. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então o Senhor, Ele quer estar no meio da família. Ele quer trazer mudanças para a família. E de que forma essas coisas acontecem? E elas só acontecem quando o Senhor está no centro, quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, quando nós entendemos o plano de Deus para a família, quando nós entendemos o que Deus sonhou para a família. Então, esposas, a esposa tem o seu lugar, o marido tem o seu lugar, e os filhos também, e todos têm a sua responsabilidade. E aqui eu não quero colocar as minhas palavras, mas o que Paulo falou aos Colossenses. Esposa, obedeça ao seu marido. E aqui não é qualquer pessoa que a esposa, e outras versões diz sobre submissão. A esposa, a mulher, ela não tem que estar submissa a qualquer pessoa. A palavra de Deus ela diz que a esposa ela tem que ser submissa ao seu marido. E marido, ame a sua esposa, não seja grosseiro com ela. Muitas das vezes nós somos, muitas das vezes nós
damos resposta torta, muitas das vezes nós damos respostas grosseiras. E eu lembro de um pastor, sobre uma pregação que ele deu, ele falou mais ou menos o seguinte: a esposa dele estava num salão de beleza, enfim, fazer o cabelo, alguma coisa, e aí ela liga para ele e diz: olha, pode vir me buscar. E ele: mas você já está pronta? Já estou pronta. Posso ir mesmo? Eu não quero parar e ficar esperando, não sei o quê. Ela: não, pode vir que eu vou estar pronta. E ele foi, com seu carrinho, chegou lá na porta do salão, ela não estava lá. Aí ele liga: ah, só um minutinho que eu já vou, já estou acabando, já estou saindo, não sei o quê. E aí ele desliga o celular e fica ali dentro do carro, esperando, conversando com Deus. E começa a falar com Deus da situação, né? Essa mulher que tu me deu, não sei o quê e tal. E eu falei para ela que eu queria chegar, pegar ela e sair. E ela está aí dentro. E demorou algum tempo lá, né? Não sei, 15 minutos, 20 minutos a mais. E aí, nessa conversa que ele teve com Deus, ela vinha saindo do salão e ele disse: Deus, e agora, o que é que eu vou fazer? Deus diz: trate como se não fosse a sua esposa. Porque quando não é a nossa esposa, né, quando não é, um filho, quando é outra pessoa, muitas das vezes a gente é cordial, né? Não, isso acontece, entra aí, bora lá e tal. E ele tratou dessa forma, né, para que ele não tratasse mal. E aí, o que eu aprendo com isso? Que eu tenho que tratar a minha esposa como se fosse outra pessoa? Não, que eu preciso aprender a ter paciência também. Porque assim como ela tem paciência comigo, eu preciso também aprender a ter essa paciência, a ser cordial, a demonstrar meu amor de forma não grosseira. Então, isso é um desafio. É um desafio para os dias de hoje, é um desafio para mim, é um desafio para muitas pessoas que estão aqui. Com certeza. Ser cordial, ser cortês, né? E aí vai falar dos filhos, vai falar dos pais. Então, o Senhor, Ele quer tratar no meio da família também. E cada um de nós, pais, filhos, esposa, nós temos um papel a desenvolver no meio da nossa família. Então, quando o pai chega para o filho e diz: olha, se coloque no seu lugar, é porque você está passando o limite de ser filho, né? Quando o pai diz: olha, quem fala mais alto aqui sou eu, é porque você está passando do limite de ser filho. Então, adolescente, filhos em geral, a palavra de Deus diz: olha, honra teu pai e tua mãe. Em momento nenhum, essa honra ao teu pai e tua mãe, se você concordar com a vontade dele, se você concordar com o jeito que ele cria você, se você concordar com tal coisa. Não, honra teu pai e a tua mãe. Amém? 22, escravos, em tudo obedeçam àqueles que são seus donos aqui na terra. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês, procurando com isso conseguir a aprovação deles, mas obedeçam com sinceridade, por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. Aqui a gente entende, né, que essa relação de escravo e senhor antigamente era muito, muito forte. Então ele está falando aqui para escravos que se converteram, escravos que entregaram a sua vida para Jesus. Ele diz: olha, escravos, vocês não devem só trabalhar ou viver por aparência. Quando o patrão está vindo, você vai trabalhar, você vai produzir. Então, ele trouxe ali um pezinho a mais para a vida dos escravos, porque vocês vão fazer isso não pelo Senhor, não pelo seu patrão, mas por Cristo. E se nós trocarmos um pouquinho, dizendo: olha, tirando os escravos, mas trazer para nós que somos trabalhadores, que labutamos
né, na empresa de alguém, enfim, ou para alguém. Então diz, colocando meu nome aqui, Júnior, em tudo obedeçam aqueles que são seus patrões aqui na terra. Não obedeçam só quando eles estiveram vendo, procurando com isso conseguir a aprovação deles. Então, e eu vou dizer, é bem difícil, muitas das vezes, nós conseguirmos ter essa relação de patrão e empregado. Eu acho que quem entende disso aqui, quem trabalha para alguém, sabe das dificuldades que se tem, ou trabalha para alguém, ou trabalha para algum órgão, ou tem uma pessoa acima de você, onde você trabalha, né? Então, nós sabemos que essa relação, muitas das vezes, ela é difícil, é complicada. Quantas das vezes nós temos que engolir sapos, engolir abacaxis com a coroa e tudo, e, enfim, passar por situações das mais adversas, né? Então, já compartilhei no meu grupo familiar, com o meu discipulador, situações assim que a ira quer dominar mesmo, de fato, né? Em que você ouve coisas que você quer debater, né? Mas graças a Deus, Ele paralisa isso em nós, né? O Senhor, Ele não permite que nós sejamos envergonhados nesse ponto. E até quando nós nos levantamos para rebater, e acreditem, aconteceu comigo, tem, não sei, já mais de um ano, eu acho. Teve uma situação que a administradora lá da empresa, ela falou algo a respeito do meu trabalho que eu levantei para ir lá com ela tirar satisfações. Eu ia lá mesmo, enfim, eu não queria saber mais o que estava acontecendo. E aí, quando eu cheguei lá, na sala dela, nem pedi para entrar, eu só fiz abrir a porta, e ela, graças a Deus, ela estava com a irmã dela na outra sala, então, por respeito à irmã dela, eu não fui lá na hora. E assim, voltei muito brabo, e muito chateado com a situação. E a minha chefe de departamento não diz, bora embora, não sei o quê. Ela foi, meio que me arrastou dali. E graças a Deus teve uma noite entre um dia e outro, e Deus, ainda é difícil, né, o relacionamento, mas eu entendo que Deus, Ele tem mudado algumas coisas em mim, algumas coisas, e graças a Deus por isso, né, porque a gente vê nesses momentos que nós precisamos nos colocar cada vez mais aos pés do Senhor, buscar ter mais sabedoria. Minha esposa sempre diz, olha, está dando brecha, né? As coisas não são desse jeito, tem que pensar mais, né? Enfim, tem uns conselhos, né? E graças a Deus pela vida dela, né? Que vai falando, naquele momento de raiva a gente fica ali meio, não quero ouvir, mas depois o Espírito Santo vem e vai trabalhando, vai germinando aquela semente em nós. Por que eu estou contando isso aqui? Não é o orgulho do que aconteceu, mas como Deus, Ele trabalha nas nossas vidas. Porque, e para mostrar que todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a cair, a errar, a pecar, a nos irarmos. Mas a palavra de Deus diz, olha, irai-vos, mas não pequeis. Então, eu preciso aprender a controlar mais minhas emoções, meus sentimentos, como as coisas chegam até mim, preciso. E graças a Deus, Ele tem trabalhado muito nesse sentido na minha vida. E graças a Deus essa situação nunca mais se repetiu, né? E eu só posso glorificar ao nome do Senhor por isso. O 23 diz: o que vocês fizeram, façam de todo o coração, como se estivesse servindo ao Senhor e não às pessoas. Lembrem-se que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro
Senhor que vocês servem é Cristo. Então eu aprendo aqui que no momento que eu estou trabalhando, no momento que eu estou ali disponibilizando as minhas horas, né, vendendo as minhas horas para alguém, eu estou ali servindo a Cristo, porque foi Cristo quem me deu, quem abriu as portas para mim. É o Senhor quem nos dá a oportunidade para nós podermos trabalhar. É o Senhor quem nos dá as condições. Não é o homem, não é a administradora lá, não é ninguém, a não ser Deus. A não ser Deus. É Ele quem abre as portas, é Ele quem nos coloca no lugar que Ele quer que nós estejamos, quando nós nos colocamos no centro da vontade dEle. Então, nós vivemos assim, vivendo, fazendo as coisas como se fossem para Deus, porque de fato é para Ele. 25 diz: e quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que o faz, pois quando Deus julga, Ele não faz diferença entre pessoas. E o capítulo 4, verso 1 diz: donos de escravos ou empregadores, sejam justos e honestos da maneira de tratar os seus escravos ou os seus empregados. Lembrem que vocês também têm um Senhor no céu. Então aqui ele está falando para donos de escravos que se converteram. Ele diz: olha, tratem de maneira honesta, sejam justos e lembrem que vocês têm o Senhor no céu. Então, aqui a gente aprende que todo aquele que tem alguém subordinado a você, eu não estou falando somente de relação empregado e patrão, mas alguém subordinado a você no seu local de trabalho, se você é chefe de departamento, se você é gerente, se você é um professor, existem pessoas ali subordinadas a você, né? Enfim, se você cuida de uma equipe, se existem pessoas que você hierarquicamente está acima no seu local de trabalho, você deve tratar todos com justiça. Você deve se lembrar que não é você, mas que é um Senhor que está acima de você, e você deve mostrar Deus através da sua atitude, através do seu comportamento, através da sua forma de ser e de tratar com as pessoas. E aí eu queria convidar você a se colocar em pé nessa noite. Nós lemos um capítulo inteiro de Colossenses falando sobre a mudança que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. E essa mudança só é possível porque um dia nós dissemos sim ao Senhor. E essa mudança, ela precisa transformar a nossa mente, o nosso jeito de pensar, precisa transformar o nosso jeito de falar, precisa transformar as minhas atitudes, precisa transformar as minhas relações pessoais, ela precisa transformar o seio da minha família, ela precisa transformar a forma com que eu me correlaciono no mundo, com que eu me correlaciono com as pessoas aí fora, no meu ambiente de trabalho, na minha escola, em qualquer lugar que eu esteja. Eu preciso entender que a minha vida, ela não é mais a mesma, porque outrora nós vivíamos de uma forma, hoje não, hoje nós somos livres, hoje nós temos vestes novas, hoje nós temos o caráter de Cristo sendo formado em nossas vidas. E é por isso que eu quero convidar você a fechar os teus olhos e a falar com o nosso Deus nessa noite, a buscar